Olá e bem-vindos. Olha, hoje vamos deitar por terra uma ideia muito comum, aquela de que a aprendizagem online é uma coisa fria, impessoal. Vamos a descobrir como é que os espaços digitais, na verdade, podem criar comunidades super fortes e genuínas. Vamos a isso? Isto é algo que de certeza toda a gente já sentiu ou ouviu, não é? Aquela desconfiança inicial sobre interagir online. Resume-se quase sempre à mesma coisa, a necessidade de sentir a pessoa, de perceber o tom de voz. É uma dúvida super legítima e foi exatamente por aqui que muita da investigação começou. Pois bem, no início, a chamada comunicação mediada por computador, ou CMC, era vista como a versão low cost da conversa cara a cara. A ideia era que a largura de banda era muito mais baixa. Sem vermos a cara da pessoa, sem ouvirmos a entonação, achava-se que só servia para coisas simples. Para interações sociais a sério, nem pensar. Mas será que esta visão se aguentou? A verdade é que a experiência e a investigação começaram a pintar um quadro completamente diferente. Isso levantou uma questão fundamental. E se a comunicação online não for pior? E se for apenas diferente? E mais, e se essa diferença, em certas situações, for até uma vantagem? É exatamente isso que nos traz aqui. Vamos ver como é que a nossa percepção disto tudo evoluiu. Vamos mergulhar nas teorias que viraram completamente o avesso a maneira como olhamos para a interação digital. De algo limitado, passou a ser visto como algo que pode ser, imaginem só, até mais rico do que estar frente a frente. E olhem só para este contraste, é brutal. De um lado, um modelo que dizia que online é tudo mais pobre. Do outro, um modelo que diz que pode ser hiperpessoal. Quer dizer, é uma mudança de 180 graus. Vamos perceber como é que isto aconteceu. Ok, a primeira grande peça deste puzzle chama-se Teoria do Processamento da Informação Social. E a ideia central é muito simples. As pessoas são criativas. Se tiverem tempo, arranjam maneira de compensar a falta do cara a cara. Como? Com emojis, com a pontuação que usam, com a escolha das palavras. Tudo para criar relações que podem ser tão fortes como as outras. Pode levar mais tempo, sim, mas o destino final pode ser exatamente o mesmo. E agora preparem-se, porque vamos a uma ideia ainda mais radical, o modelo hiperpessoal. Este modelo não diz só que a comunicação online pode ser tão boa como a presencial, diz que pode ser melhor, mais íntima. Como assim? Bem, porque online conseguimos controlar muito melhor a nossa imagem, mostramos a nossa melhor versão. E também, como não há as distrações físicas, focamos-nos mais naquilo que temos em comum, o que pode acelerar e muito a ligação entre as pessoas. Ok, isto é tudo muito interessante em teoria, mas e na prática? Na educação? Como é que isto se aplica? É isso que vamos ver agora. Como é que estes conceitos nos ajudam a construir comunidades a sério, focando-se no problema que realmente importa, não a distância dos quilómetros, mas a distância na nossa cabeça. Isto aqui resume tudo na perfeição. O verdadeiro desafio da educação à distância não é a geografia, não são os quilómetros. É o sentimento de separação, o fosso psicológico. Isto chama-se distância transacional e o grande objetivo é exatamente este: encurtar essa distância emocional e cognitiva entre as pessoas. E como é que se faz isso? Como é que se encurta essa distância? Através de uma coisa chamada comportamentos de proximidade. E o que é isto? São as pequenas coisas, sabem? É usar o nome da pessoa, é dar um feedback positivo, é usar um bocadinho de humor. São estas ações que, mesmo através de um ecrã, nos fazem sentir, bem, mais próximos, conectados. Tudo isto nos leva a um conceito que é a chave de tudo: a presença social. É a base. O que é? É simplesmente a sensação de que estamos a falar com pessoas reais, pessoas de carne e osso e não com um texto no ecrã ou um avatar. Quando há uma forte presença social, aí sim, a aprendizagem a sério e o pensamento crítico podem acontecer num ambiente online. Mas atenção, esta presença social não aparece do nada, não é magia. É uma construção, que acontece por fases. Primeiro, as pessoas começam a comunicar abertamente. Depois, essas conversas passam a ser mais focadas, com um propósito. E por fim, chega-se à coesão, à camaradagem, àquele ponto em que o grupo se sente mesmo uma equipa. Então vamos trazer isto para o nosso dia-a-dia, para as ferramentas que todos usamos, as redes sociais. Elas acabaram por se tornar um laboratório perfeito. Um sítio onde todas estas teorias sobre criar comunidades são postas em prática e com uma força incrível. E o que é que a investigação nos diz sobre isto? Os resultados são muito claros. Usar redes sociais na educação online traz de forma consistente 4 grandes vantagens. Primeiro, mete as pessoas a colaborar e a interagir. Segundo, aumenta o interesse e a motivação. Terceiro, pode até funcionar como uma sala de aula alternativa. E quarto, e isto é super importante, apoia toda aquela aprendizagem que acontece fora da aula, de forma informal. E este quadro é espetacular, porque junta as peças todas. Vemos aqui a teoria a tornar-se realidade. Aquela ideia da presença social, vemos-la nos perfis, nos avatares. A distância transacional é reduzida com grupos de discussão, com mensagens diretas. É a teoria a funcionar ali, à nossa frente.
Claro que nem tudo é um mar de rosas. Para termos uma visão completa, temos de ser realistas. Usar estas ferramentas não é a solução para tudo e traz consigo desafios e riscos que têm mesmo de ser tidos em conta. E é mesmo importante olharmos para estas desvantagens. Temos, claro, a distração, que é óbvia. Mas depois há coisas mais sérias. A preocupação com a privacidade dos nossos dados, o risco de cyberbullying e até aquele conflito interno que pode surgir quando se mistura a nossa vida privada e a vida de estudante tudo na mesma plataforma. Então, qual é a conclusão? É que o sucesso não acontece por acaso. Não basta usar uma ferramenta e esperar que funcione. Para isto resultar, é preciso planeamento, é preciso intenção. É preciso desenhar a experiência de aprendizagem a pensar nisto e ter regras claras para proteger toda a gente. E para fechar, esta analogia do escultor resume na perfeição a viagem que fizemos hoje. Pensem nisto. Começamos com ferramentas que pareciam frias, limitadas, um bloco de pedra digital. Mas com as técnicas certas, com estas teorias e comportamentos que vimos, é possível criar uma obra online que não só está ao nível da experiência presencial, como em alguns aspectos pode até superá-la em detalhe e em presença psicológica. E isto deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar, não é? À medida que a tecnologia avança, que as ferramentas ficam cada vez mais poderosas, para onde vai a ligação humana nos espaços de aprendizagem digitais? O que é que o futuro nos reserva? Fica a reflexão. Muito obrigado por terem estado desse lado.